Você acha que viver de renda é tudo ou nada. Ou você tem milhões e nunca mais trabalha. Ou você não tem nada e está preso. Mentira. Existem 3 estágios. E cada um deles muda sua vida de uma forma que você não imagina. Estágio 1, sua renda passiva, cobre 30% das suas despesas. Você ainda trabalha, mas agora você escolhe onde. Estágio 2, 70% coberto. Você pode trabalhar meio período ou mudar de carreira sem pânico. Estágio 3, 100%. Você nunca mais precisa trabalhar por dinheiro na vida. Nesse vídeo, eu vou te mostrar quanto você precisa em cada estágio, quanto tempo leva para chegar lá e o que muda na prática quando você cruza cada linha. Não é sonho, é matemática. Meu nome é Lucas e eu estudo matemática financeira, comportamento de consumo e as armadilhas que mantêm pessoas inteligentes presas em padrões destrutivos por décadas. Se você quer entender os 3 estágios para viver de renda e como chegar em cada um deles, se inscreve no canal e deixa o like. A maioria das pessoas pensa em viver de renda como um estado binário. Ou você chegou lá e não precisa mais trabalhar. Ou você não chegou e continua escravo do salário. Mas a realidade é que existem marcos no meio do caminho. E cada marco te dá um tipo diferente de liberdade. Não é liberdade total de cara. É liberdade progressiva. E entender isso muda completamente como você planeja a sua vida financeira. Vamos começar pelo estágio 1. Liberdade parcial. Nesse estágio, sua renda passiva cobre 30% das suas despesas mensais. Não cobre tudo, mas cobre o essencial. Vamos fazer a matemática. Se você tem despesas de R$ 8.500 por mês, que é um valor conservador para uma família de classe média, 30% disso são R$ 2.500. R$ 2.500 por mês de renda passiva. Todo mês caindo na sua conta sem você trabalhar por isso. Para gerar R$ 2.500 por mês de forma sustentável e conservadora, você precisa de quanto investido? Vamos usar taxa de 10% ao ano líquido, que é perfeitamente factível com Tesouro Direto ou CDB bom hoje. R$ 2.500 por mês são R$ 30 mil por ano. 30 mil dividido por 0,10. R$ 300 mil. R$ 300 mil investidos te dão R$ 2.500 por mês de renda passiva líquida. Agora você pode estar pensando, R$ 2.500 não paga nem metade das minhas contas. Por que isso importa? Porque R$ 2.500 por mês cobrem suas despesas essenciais: luz, água, internet, transporte, alimentação básica. As coisas que você não pode cortar. As coisas que, se você perder o emprego amanhã, continuam precisando ser pagas. E quando você tem essas despesas essenciais garantidas por renda passiva, algo muda na sua cabeça. Você para de ter medo de perder o emprego. Não que você queira perder, mas aquele pânico de que se te demitirem amanhã você entra em colapso imediato. Esse pânico desaparece porque você sabe que tem R$ 2.500 garantidos todo mês. Não é suficiente para viver com conforto, mas é suficiente para não entrar em desespero enquanto procura outra coisa. E quando você não tem mais medo de perder o emprego, você começa a negociar diferente. Você pede aquele aumento que sempre teve medo de pedir. Você recusa fazer hora extra abusiva que te destrói. Você não aceita ser tratado mal porque agora você tem margem. Você não está negociando de uma posição de desespero onde aceita qualquer coisa. Você está negociando de uma posição onde você tem opções, e isso muda tudo. Além disso, você pode começar a procurar emprego melhor sem o desespero de quem precisa de qualquer coisa imediatamente. Pode esperar pela oportunidade certa. Pode recusar proposta ruim. Pode negociar condições melhores. Liberdade parcial não é aposentadoria, mas é a diferença entre ser refém do seu emprego atual ou ter controle sobre sua carreira. Quanto tempo leva para chegar em 300 mil investidos? Depende do quanto você consegue investir por mês. Vamos supor que você investe R$ 2.000 por mês a 10% ao ano líquido. Quanto tempo até 300 mil? Aproximadamente 10 anos. 10 anos de investimento consistente te levam ao estágio 1. 10 anos não é pouco, mas também não é impossível. Se você começar aos 25, chega aos 35. Se começar aos 35, chega aos 45. É alcançável. E aqui vai uma verdade importante. A maioria das pessoas que alcança a liberdade financeira começa mirando no estágio 3 e para no estágio 1, porque quando chegam lá, percebem que aquela pressão brutal que sentiam diminuiu tanto que já ficam satisfeitas. Não precisam de liberdade total. Liberdade parcial já resolveu 80% do estresse financeiro. Então elas afrouxam o ritmo. Continuam investindo, mas não com a mesma obsessão. E está tudo bem, porque liberdade parcial já mudou a vida delas. Agora vamos para o estágio 2. Liberdade de escolha. Nesse estágio, sua renda passiva cobre 70% das suas despesas mensais. 70% de 8.500 são aproximadamente R$ 6.000. R$ 6.000 por mês de renda passiva.
Isso cobre praticamente tudo na sua vida, exceto luxos. Cobre moradia, comida, transporte, saúde, educação. Sobra pouco para o lazer e para a ostentação, mas as necessidades básicas e intermediárias estão cobertas. Para gerar 6 mil por mês a 10% ao ano líquido, você precisa de 72 mil por ano. 72 mil dividido por 0,10. 720 mil reais. Arredondando de forma conservadora, entre 700 mil e 750 mil reais investidos. E aqui a transformação é radical. Com 70% das despesas cobertas, você pode trabalhar meio período. Pode pegar um emprego que paga menos, mas que você ama. Pode trocar de carreira completamente, mesmo que isso signifique começar de novo ganhando pouco. Porque a renda passiva cobre a base. O salário vira complemento, não necessidade. Você pode empreender, montar aquele negócio que sempre quis, sabendo que se der errado nos primeiros anos você não vai passar fome. Você tem rede de segurança. Pode tirar um ano sabático para estudar, viajar, cuidar da saúde. Pode ficar 6 meses sem trabalhar enquanto procura a oportunidade perfeita. Trabalho deixa de ser necessidade e vira escolha. E quando o trabalho vira escolha, tudo muda. Você não acorda mais de manhã pensando, eu tenho que ir trabalhar, senão não como. Você acorda pensando, eu quero ir trabalhar porque gosto do que faço. Ou eu vou trabalhar porque quero ganhar mais para acelerar meu patrimônio. É escolha consciente, não obrigação desesperada. Quanto tempo leva para chegar em 750 mil investidos com aporte de 2 mil por mês? Aproximadamente 18 a 20 anos, quase o dobro do estágio 1. E aqui, muita gente desiste, porque 10 anos já parece muito. 20 anos parece impossível, mas 20 anos vão passar de qualquer jeito. A pergunta é, daqui 20 anos você quer ter 750 mil gerando 6 mil por mês? Ou você quer continuar dependendo 100% do salário? E tem outro ponto. Você não precisa esperar 20 anos para sentir o efeito. No ano 10, você já está no estágio 1. No ano 15, você já está com uns 500 mil, gerando 4 mil por mês. Meio caminho entre estágio 1 e 2. Você já está sentindo a liberdade crescer progressivamente. Não é que você investe 20 anos no escuro e só no final vê resultado. Cada ano que passa, a pressão diminui um pouco mais. Agora vamos para o estágio 3. Liberdade total. Nesse estágio, sua renda passiva cobre 100% das suas despesas mensais ou mais. 100% de 8.500 são 8.500. Mas para ter segurança real, você não quer ficar no limite. Você quer margem. Então, o ideal é que sua renda passiva seja uns 20, 30% acima das despesas. Digamos 10 mil a 12 mil por mês. Para gerar 10 mil por mês a 10% ao ano líquido, você precisa de 120 mil por ano. 120 mil dividido por 0,10. 1 milhão e 200 mil reais. Para ter margem confortável, entre 1 milhão e 200 mil e 1 milhão e 500 mil investidos. E com esse capital, você nunca mais precisa trabalhar por dinheiro. Pode parar completamente se quiser. Ou pode trabalhar só no que você realmente ama, sem pensar em quanto paga. Pode ser voluntário. Pode ensinar. Pode criar arte. Pode fazer o que quiser, porque dinheiro deixou de ser fator nas suas decisões. O tempo vira seu ativo mais valioso. Você não vende mais tempo por dinheiro. Você usa tempo como quiser. Dorme até tarde. Viaja no meio da semana. Passa a tarde com os filhos. Lê. Estuda. Faz o que te dá prazo. Porque o dinheiro continua caindo na conta todo mês, independente do que você faça. Liberdade total não é sobre luxo. Não é sobre ter Lamborghini ou mansão. É sobre autonomia completa. É sobre acordar todo dia e não ter ninguém te dizendo o que fazer, onde estar, quanto tempo trabalhar. É sobre ser dono absoluto do seu tempo. E isso não tem preço. Quanto tempo leva para chegar em 1,5 milhão investidos com aporte de 2 mil por mês? Entre 25 e 30 anos. Uma vida inteira de investimento consistente. E aqui vem a honestidade brutal. A maioria das pessoas não vai chegar no estágio 3. Não porque é impossível, mas porque leva tempo demais e exige disciplina que poucos têm. Se você começar aos 25 investindo 2 mil por mês sem parar, você chega no estágio 3 entre 50 e 55 anos. Dá tempo. Mas se você começar aos 35, você chega aos 65. Praticamente idade de aposentadoria tradicional. E se você começar aos 45, você provavelmente não chega. Não tem tempo suficiente para acumular massa crítica. Mas aqui vem o ponto. Você não precisa do estágio 3 para ter uma vida financeira radicalmente melhor. Estágio 1 já muda tudo. Estágio 2 te dá quase tudo o que você quer. Estágio 3 é o ideal absoluto, mas não é obrigatório para a felicidade. Então, se você está começando tarde, não desiste. Mira no estágio 1 ou 2, que já são transformadores. Agora vamos falar de como acelerar. Porque eu usei aporte de 2 mil reais por mês nos exemplos.
Mas, e se você consegue investir mais? Cada R$ 500 a mais por mês que você investe corta anos da sua timeline. Se em vez de 2.000 você investe 3.000 por mês, você chega no estágio 1 em 7 anos, em vez de 10. No estágio 2 em 13 anos, em vez de 20. No estágio 3 em 18 anos, em vez de 28. Você cortou 10 anos da jornada aumentando o aporte em 50%. E como você aumenta o aporte? Primeiro, aumentando renda. Mudar de emprego, pedir aumento, fazer freela, criar segunda fonte. Segundo, cortando gastos. Não carro financiado, não delivery todo dia, não assinatura que você não usa. Cada real que você não gasta é um real que pode investir. Terceiro, e mais importante, não aumentar padrão de vida quando a renda aumenta. Esse é o erro fatal da maioria. Você recebe uma promoção, ganha 2.000 a mais por mês, e aí aumenta aluguel, troca de carro, assina mais serviços, o dinheiro extra vira custo fixo. E você continua investindo a mesma quantia de sempre. Não acelera nada. Mas se você mantém o padrão de vida fixo e direciona todo o aumento de renda para o investimento, você corta anos, às vezes décadas da sua jornada. Outro fator brutal. Começar cedo. 10 anos de diferença na idade de início podem significar a diferença entre chegar no estágio 3 ou parar no estágio 1. Se você tem 25 anos hoje e começar agora, você pode chegar no estágio 3 aos 50. Se você esperar até os 35 para começar, você chega aos 65. 20 anos de diferença no momento da liberdade total. 20 anos que você não recupera. Então, qual deve ser seu objetivo? Depende da sua idade, da sua renda e do que você quer da vida. Se você tem 25 anos, renda boa e disciplina, mira no estágio 3. É possível. Se você tem 35, 40 anos, mira no estágio 2. Já vai transformar sua vida completamente. Se você tem 50 anos e está começando agora, mira no estágio 1. Já vai te dar segurança e tirar aquela pressão brutal de depender 100% do salário. E não se compare com os outros. Não importa se fulano chegou no estágio 3 aos 40. Importa onde você está e para onde você está indo. Se você começar hoje e chegar no estágio 1 daqui 10 anos, você vai estar infinitamente melhor do que se não começar e daqui 10 anos continuar no zero. Vou te dar os números de novo de forma clara. Estágio 1. Liberdade parcial. 300 mil investidos. 2.500 por mês de renda passiva. Cobre 30% das despesas. 10 anos com aporte de 2.000 por mês. Estágio 2. Liberdade de escolha. 750 mil investidos. 6.000 por mês de renda passiva. Cobre 70% das despesas. 20 anos com aporte de 2.000 por mês. Estágio 3. Liberdade total. 1,5 milhão investidos. 10 a 12 mil por mês de renda passiva. Cobre 100% ou mais das despesas. 25 a 30 anos com aporte de 2.000 por mês. Agora você precisa fazer o seguinte. Primeiro, calcule suas despesas mensais reais. Some tudo. Moradia, comida, transporte, saúde, educação, lazer. Tudo. Segundo, multiplique por 0,3 para descobrir quanto é 30%. Esse é seu estágio 1. Terceiro, multiplique por 0,7 para descobrir 70%. Esse é seu estágio 2. Quarto, o valor total é seu estágio 3. Quinto, para cada valor mensal que você calculou, multiplique por 12 para ter o valor anual. Sexto, divida o valor anual por 0,10. Esse é o capital que você precisa investido para gerar aquela renda a 10% ao ano líquido. Agora você sabe exatamente quanto precisa em cada estágio baseado na sua realidade. Não na minha, na sua. Sétimo, defina quanto você consegue investir por mês de forma realista e sustentável. Oitavo, use uma calculadora de juros compostos online e descubra quanto tempo você leva para chegar em cada capital com aquele aporte mensal a 10% ao ano. Agora você tem sua timeline pessoal. Você sabe quando vai cruzar cada linha. E nono, mais importante, comece. Hoje. Não amanhã, não o mês que vem. Hoje. Porque cada mês que você adia é um mês a mais na sua jornada. E como você viu, estamos falando de décadas. Um ano perdido agora pode custar 3, 4 anos no final por causa dos juros compostos. Viver de renda não é binário. Não é 0 ou 100. São 3 estágios progressivos. E cada estágio te dá um tipo de liberdade. Liberdade parcial te tira do desespero. Liberdade de escolha te deixa fazer o que ama. Liberdade total te dá controle absoluto do seu tempo. Você não precisa dos 3 para ter uma vida radicalmente melhor. Só o primeiro já muda tudo. A pergunta é: você vai começar a construir isso ou vai passar os próximos 20 anos reclamando que não tem liberdade sem fazer nada para conquistar ela?